Olá, pessoal. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Gabi Pereira, e eu vou me descrever para a comunidade cega. Eu sou uma mulher preta, eu tenho cabelo bem Joãozinho, curtinho, liso, tá meio espetadinho em cima. Eu tenho os lábios grossos, narigão de batata, olho puxadinho. Eu tô sentada, eu tô usando um vestido colorido de alcinha, aqui em Sorocaba tá muito quente, e ele é todo colorido, né? Com umas cores assim, uns quadrados, uns triângulos, tem círculo, é tudo misturado. Você sabe que eu faço live, eu sempre estou muito colorida. Às vezes eu até tento evitar por causa da descrição, mas não tem jeito. As cores são verde, laranja, amarelo, tem preto, tem tudo aqui. E eu tô usando um brinco comprido, né? Que ele é feito de MDF. Então ele é na cor verde, rosa e cor de madeira, né? Então, tô com esse brincão. Como você já sabe, eu tenho um segundo furo que eu uso um brinco muito pequeno de trás e tenho na minha orelha direita um pincer. Atrás de mim, a porta da minha entrada ela é branca, né? Então, eu tô aqui de fundo da minha porta de entrada do meu apartamento. Eu falei que eu tô sentada, eu também tô usando meu óculos. Meu óculos ele tem um formato quadrado, tá? E ele é cor de vinho. Bom, queria também fazer a descrição do meu intérprete, que está aqui do meu lado, deixa eu ver aqui, direita ou esquerda. Ah, gente, eu não sei, direita ou esquerda, essa coisa não. Eu sempre me embanando, mas ele está aqui do meu lado na live, ele está bem grandão assim, né, no espaço. Você já sabe que a gente coloca o intérprete no meio. O Lucas, ele é um homem preto, também de cabelo liso, ele usa barba, a barba dele não tá tão comprida, né? Ele tem bigode, né, cavanhaque, tudo bonitinho, tá paradinho. Ele tá hoje usando uma camiseta maravilhosa jeans, que ela é aquelas que tem gola, né? E ela também tem botão na frente, tem dois bolsos na frente onde tem um detalhe que fecha, tá? Ele usa o óculos dele você já sabe que é redondo, né? É preto. Ele também tem um narigão de batata igual o meu, bocão, todos esses traços negroides maravilhosos que a nossa comunidade tem. E atrás dele a parede é branca. Fiz certo, Lucas? Tá tudo ok? Beleza. Então, gente, nós vamos começar a nossa live de hoje com esse tema, né? Que talvez alguns de vocês aí que viram a gente publicando em cima da hora, como sempre que vocês sabem que a gente não tem assessoria. Então, tudo aqui é muito assim, feito com muita organização, carinho, mas às vezes a gente dá uma atrasada. Então, nosso tema de hoje é famílias pretas têm filho com síndrome de Down? É uma pergunta. Então, você que está chegando aí, tem aqui os nossos comentários, você pode comentar, deixar sua pergunta, participar com a gente. Eu não vou colocar nenhuma pergunta aqui na telinha, por quê? Porque tem o intérprete de Libras, se eu colocar atrapalha para a comunidade surda, e também tem a descrição, vai a legenda para a comunidade surda que não, né, que oraliza o português e que não sabe Libras, tá bom? Então, a gente tenta ao máximo trazer acessibilidade. Então, eu vou chamar para vocês, sem mais delongas, para eu não ficar falando aqui. Nosso convidado de hoje é o Thiago Ribeiro. Vou abrir aqui. O Thiago, tá, gente? Ele tem 38 anos, ele é fotógrafo, ele é pai do Noah, de 1 ano e eu esqueci os meses. 4 meses. Thiago vai falar. 1 ano e 4 meses. Thiago, fica à vontade para se apresentar, fazer sua descrição para a gente começar esse bate-papo. Enquanto o Thiago tá aí, eu vou sair disparando a divulgação dessa live. Tá, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Primeiro, agradecer esse convite, fazer essa descrição primeiro, né? Eu sou um homem preto, com todos os traços negroides que vem no pacote, né? Nariz, boca. Eu tenho um cabelo afro, black power, enorme, bem grande mesmo, e um cavanhaque um pouquinho grande, que é uma coisa que o Noah adora ficar puxando também. É um bate-papo super necessário, super importante, e vamos ver o que desenrola, se a gente consegue conscientizar mais as pessoas a respeito desse tema tão delicado e tão importante, tão urgente também. Exatamente, né? Então, a gente vai começar falando sobre esse assunto. Antes da gente entrar nessa pauta racial, eu queria muito que a gente começasse falando sobre os incômodos que a gente está tendo. Eu já tenho esse incômodo há 5 anos, o Thiago está chegando na paternidade atípica agora, com 1 ano e 4 meses do Noah, mas ele também tem os mesmos apontamentos e são, né, apontamentos que me angustiam muito, que me incomodam muito, que me entristecem muito
E eu me sinto totalmente fora, né? Eu acordei hoje pensando nisso, porque eu penso muito nesse contexto de aldeia. Então eu me sinto totalmente fora, tanto da aldeia que traz a pauta racial, quanto da aldeia que traz a pauta, né, da questão do capacitismo. Então, todos os anos, gente, vocês que estão aí, talvez vocês que são brancos, não vão, né, ter essa visão, porque é comum para vocês verem nos espaços de luta, nos espaços de destaque, pessoas brancas, né? Então, vocês veem nas campanhas hoje em dia, né? A gente vê aí, desde que o Beni nasceu, já tem uma repercussão muito antes dele nascer, essa questão de representatividade das pessoas com síndrome de Down. Então, desde que o Beni nasceu, eu sempre vi, né, criança com síndrome de Down branca na TV, né, o Itaú faz muita campanha, a Globo está fazendo várias campanhas, e a gente só vê pessoas com síndrome de Down branca, né? Os espaços de luta que lutam a nível nacional e até fora do país, todos também só trazem representatividade de pessoas brancas. E aí, quando eu tive o Beni, um dos questionamentos e admirações de muita gente é falar que eles não conhecem pessoas com síndrome de Down pretas, né? Que não existem, ou se elas existem, elas estão em espaço tão extremo da pobreza, né, social, na qual essas pessoas não conseguem encontrar, tá? Se essas pessoas não conseguem encontrar, como é algo que eu tenho falado muito com o Thiago e outras famílias, quer dizer, se eu não acho, eu não debato. Então é algo que tem me incomodado muito, essa falta de debate no meio de lutas, aonde majoritariamente se luta pelas pessoas brancas. Ah, mas a gente tem uma pessoa negra aqui, mas a gente até entrou em contato com algumas famílias, mas elas não estão querendo vir para a luta. E aí, não vai se estudar esse contexto social? Por que essa família não vem? Não vai se estudar regionalismo, não vai se trazer isso para a pauta, não vai fazer pesquisa, não vai procurar. Eu fiz uma pesquisa uns 3, 4, 5 anos atrás, acabou? Não traz, isso não incomoda? Então, quando a gente fala de lugar de fala das pessoas brancas que estão na luta, né, antirracista, anticapacitista, né, ou propriamente tendo a deficiência, quando a gente fala desse lugar de fala, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho lugar de fala para falar sobre pauta racial. Você não tem lugar de fala para falar sobre a dor que a gente sente por sofrer o racismo, mas você tem lugar de fala para se incomodar nos espaços de privilégio que você frequenta. Se você frequenta lugares de privilégio e você não vê pessoas trans, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, né, não vê pessoas negras, e você tá lá e você não traz isso como um incômodo, né? Então você não está fazendo a luta antirracista. A luta antirracista existem várias formas de se fazer e uma delas é esse incômodo que a gente precisa começar a ter. E foi isso que quando eu comecei a minha militância, eu comecei a me incomodar. Um exemplo, o meu lugar de fala é de mulher preta, de maternância típica. E eu comecei a participar de espaços onde eu não via representatividade, né, das mulheres com deficiência. Eu comecei a falar, mas eu não tenho deficiência, eu não posso falar? Posso falar num lugar de incômodo, de quem tem amigas com deficiência, mulheres que não são chamadas para debater sobre o feminismo na mulher com deficiência. E aí nesses espaços eu ouvia muito falar da mulher trans, mas não falava da mulher lésbica, da mulher bi, né, da mulher pan, e eu comecei a levar esses incômodos, né, porque a gente precisa se incomodar com essa diversidade, né, que a gente tem. E quando a gente está em espaços de lutas, espaços que estão falando sobre política pública, a gente fala de maneira muito rasa, né? Então, algo que me incomodava muito na fala das companheiras feministas era: vamos lutar pelas mulheres, né? E as mulheres negras, as mulheres trans, e pá, acabava ali, ficava naquilo. Não se tem uma compreensão que dentro dessa diversidade existe vários indivíduos com diversidade, né? Existem pessoas negras, né, que são PCD, que são pessoas com deficiência, são da comunidade LGBTQIA+, né? São pessoas que são indígenas, são ribeirinhos, são quilombolas, mas não se fala sobre isso, é muito raso. E eu comecei a me incomodar e eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a trazer esse debate nas minhas redes sociais. Só que eu ficava muito quieta em relação a falar sobre a questão da síndrome de Down, porque eu ainda não havia encontrado famílias para falar sobre isso até esse ano.
Porque quando a gente fala sobre isso em espaços que são dominados por pessoas brancas, elas sempre falam, ah, mas a gente já tentou encontrar, a gente já fez pesquisa, ah, mas a gente sempre está tentando falar, ah, não, mas não é bem assim. E às vezes a gente não se sente tão confortável para falar sobre esse assunto. Então, eu comecei a me sentir à vontade quando eu encontrei o Thiago, e eu encontrei a Cíntia também, que é uma mãe que está há 16 anos, ela tem uma associação de 16 anos no Rio de Janeiro, e não é possível que espaços que estão aí há tanto tempo não tenham encontrado uma associação de mães negras que tem 50% de pessoas atendidas com síndrome de Down no Rio de Janeiro. Não é possível que eu não tenha se encontrado. Eu encontrei em menos de um dia que eu fiz a minha publicação no Largata Virapupa, eu encontrei diversas famílias. Então, peraí, como que se está fazendo esse debate? Como que se está fazendo essa procura? E é isso que a gente vai bater esse papo hoje aqui com o Thiago. O Thiago vai trazer esse olhar. E é legal porque eu sou mãe, né? Eu falo sobre a maternância, o Thiago vem com essa pauta falando sobre a paternidade também, né? Algo em comum que a gente tem, que é a questão racial. Então, Thiago, fique à vontade para você trazer a sua perspectiva a respeito desse assunto. Estava no mudo. Eu senti exatamente o que você comentou no início, de quando o Noah vem, né, um bebê preto, com síndrome de Down, e as pessoas vindo me falar isso, que nunca tinham visto uma criança, uma pessoa preta com síndrome de Down, né, que o Noah era o primeiro, né. Aquilo logo de cara começou a me incomodar, porque eu tenho uma trajetória nessa luta por promoção da igualdade racial, né, é o que eu fiz a maior parte da minha vida, e aí, quando o Noah vem com síndrome de Down, eu percebi que eu teria que incorporar isso também, né, nas minhas pautas, no que eu defendo, no que eu acredito, né. E como você, né, só de divulgar muito o desenvolvimento do Noah nas redes, que foi uma coisa que eu achei que era muito importante de ser feito, começaram a surgir famílias pretas e pessoas com síndrome de Down pretas também me seguindo, e eu seguia de volta, né. E aí eu comecei a reparar isso também, né, as campanhas todas que tem com relação a síndrome de Down ou deficiência intelectual em geral, são só pessoas brancas que aparecem, né, crianças brancas, né, é aquele padrão que a gente está acostumado, né, a ver na mídia em geral, né. E o Noah nasceu em 2019, no final do ano, em novembro, né, e aí nessa loucura de buscar informação sobre síndrome de Down, eu acabei me deparando com uma matéria do Quebrando o Tabu, que a gente até comentou depois, né, você tinha visto também, que tinha acontecido no começo do ano, né, antes do Noah nascer, que era justamente sobre a invisibilidade de pessoas negras com síndrome de Down. E a mãe que apareceu na matéria estava dizendo justamente isso: meu filho não tem a cor e a cara que as pessoas querem ver. E ela com um filho já maior, com síndrome de... não lembro agora a idade dele, mas ele não era criança, né? Talvez um adolescente para jovem já, né? E aí eu fui ver os comentários eram o que eu achei mais extraordinário, assim, do ponto de vista negativo, assim, da quantidade de pessoas brasileiras dizendo que não conheciam pessoas com síndrome de Down pretas, ou que não sabiam que existiam pessoas com síndrome de Down pretas, e gente achando que os negros eram, inclusive, imunes a isso, que não tinham, sabe, como ter síndrome de Down, e eu achei aquilo absurdo do absurdo, e aí você tem que responsabilizar alguém, né, e quem são os responsáveis? São as pessoas que divulgam informações sobre síndrome de Down e não fazem o devido recorte racial, né. Então, para além de tudo isso da visibilidade, né, o que você está trazendo, que a gente tem conversado, é muito também com relação ao cuidado, né, a atenção que essas famílias, que a maioria são de baixa renda, são pobres, são vulneráveis, que não têm acesso a serviços de saúde, a terapias e uma série de outras necessidades que uma pessoa com síndrome de Down requer ao longo da vida, né. Então, tudo isso precisa ser muito bem debatido para entender que tipo de inclusão é essa que a gente está falando, né? Que inclusão é essa que escolhe deixar para trás ou deixar escondido crianças que têm a cor do meu filho e do seu, entendeu? É bonito isso? Para mim não está parecendo bonito mais, entendeu? Para mim não está parecendo fofo mais, está parecendo muito, muito nojento, inclusive, né? Eu imaginar que tem instituições e associações que escolhem esconder crianças pretas com síndrome de Down. E aí, na minha trajetória aí nesse combate ao racismo, eu sempre escuto isso. Não, mas para você tudo é racismo? E eu sempre falo isso. Olha, se eu não consigo explicar ou entender, só sobra o racismo para mim, entendeu? Pode dizer, qual é o motivo que leva uma instituição grande como a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down
não tratarem esse tema. E aí a gente vai falar daqui a pouco sobre essa live que aconteceu essa semana, que a gente está até agora tentando digerir tudo que foi falado ali, né? Mas para ver o nível dos absurdos, né? E detalhe, não encontrar uma associação como a associação da Cíntia, que tem 16 anos de luta no Rio de Janeiro, que não é, né, uma localização ao extremo como o Norte, né, Nordeste, que tem lugares ao extremo que às vezes não dá para se ter acesso, mas é Rio de Janeiro, é uma cidade, né, eu não lembro agora a cidade dela, eu não consigo lembrar se eu não anoto as coisas, né, então assim, é meio assim que, para mim, soa como desculpa, Sempre que esses espaços, tanto os espaços da comunidade negra, quando eu levo a pauta para falar sobre as pessoas com deficiência, a gente não vê pessoas negras com deficiência. Mas o ano passado eu fiz, tá, gente? Eu tenho um projeto de lei que foi aprovado aqui, que foi escrito por mim em Sorocaba, e a gente faz a Semana da Inclusão. Então, gente, a gente fez algumas pesquisas com vários movimentos da causa da pessoa com deficiência na questão racial. Gente, a maioria das mulheres com deficiência são negras. A maioria das pessoas com deficiência vem de famílias atípicas pretas. E cadê o movimento negro para começar a fazer esse recorte dentro do movimento negro? Né? Cadê as pessoas que fazem a luta contra o capacitismo para também falar sobre isso? Não tem, né? Aí a gente vai mais além, né? A gente vai mais além. Cadê a comunidade LGBTQIA+, para também falar sobre isso? Porque existe pessoa com deficiência, tá bom? Que é preta e também LGBTQIA+. Inclusive, tem estudos, ontem foi o Dia Mundial do Autismo, que fala que a grande maioria das pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, são pretas e são autistas. Então, cadê? Não existe dados, não existe interesse. Então, assim, falar que não existe ou que não acha, para mim, virou desculpa racista. Porque não é possível. Não é possível que vários movimentos que eu já entrei em contato para falar sobre não me dão resposta. E ainda tem a cara de pau de repostar sempre as minhas publicações do Família Típica, do Ampara. Peraí, será que em nenhum momento essas pessoas que estão de ADM não tiveram a coerência de olhar a página e falar de quem é que é responsável por essa página e perceber que é um casal preto que está comandando ali? Né? Então, falar sobre saúde e você tirar a legitimidade, como foi feito na live da Federação DAO, né, dos povos quilombolas e indígenas que também, né, tem, e a gente sabe que a cultura indígena antes, né, se a gente for estudar, as pessoas com síndrome Down eram mortas porque tinha uma outra cultura, e hoje não, hoje a gente já sabe que deu uma mudada, veio o conhecimento, os povos indígenas não são os povos indígenas como as pessoas pensam de, né, 500 anos atrás, há mais de 500 anos atrás, as pessoas pensam que as pessoas indígenas não têm direito, né, a estudar, estar numa faculdade, a entender o processo, né, existencial que acontece dentro de uma sociedade. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso, porque fazer a luta, como tiveram vários comentários, agora vai querer que a gente divida por grupos? Não, ninguém está falando de segregação, a gente está falando que precisa se falar de um coletivo olhando as suas individualidades. Né? Pessoas pretas com deficiência, elas têm dois tipos de atravessamento. Pessoas pretas com síndrome de Down, como meu filho, além de ser preto, ele é uma pessoa com deficiências múltiplas, onde a deficiências múltiplas também é invisibilizada dentro da comunidade da pessoa com deficiência. Né? Então a gente precisa começar a ter um debate e saber que a luta por liberdade, ela não se faz aprisionando o outro. Né? A gente não pode fazer um debate aqui onde eu vou vir trazer a respeito da maternância e vou estar aprisionando a paternidade atípica, ou vou estar aprisionando a comunidade LGBT, vou estar aprisionando, né, as pessoas brancas também que estão na questão social dentro da periferia também, sofrendo também, né, esse atravessamento, que é a questão, né, de classe também. Essas pessoas têm o seu sofrimento, apesar de não ter racial. Eu não posso simplesmente fazer uma luta quando eu digo que eu sou
né, ativista dos direitos humanos, né, eu tenho que ter essa compreensão da diversidade dentro da diversidade. E é isso que eu venho cobrando de todos os movimentos sociais na qual eu faço parte, na qual eu conheço, tenho cobrado que a gente comece a falar mais sobre isso, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, porque como você conseguiu, né, Thiago, assistir a live inteira e eu só assisti depois, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Para contextualizar, né? Tinha tido aquela primeira live que a gente assistiu, que eu nem lembro do que era, de educação física, né? Pessoas com síndrome de Down e atividade física, que eu lembro que eu entrei por acaso, recebi a notificação, e logo na chamada tinha um vídeo, né, de apresentação da live e tudo mais, só com crianças brancas com síndrome de Down, né? E eu comentei, dizendo que bacana a iniciativa, mas que eu seguia ainda muito incomodado com a ausência total de pessoas negras com síndrome de Down, né? Esse foi meu primeiro contato com a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. E depois você entrou também, comentou a mesma coisa, e aí no final da live, alguém da associação veio me dizer que não conhecia pessoas negras com síndrome de Down, e se eu conhecia alguém. Eu falei, eu conheço o meu filho e mais um monte de outras pessoas, né? E não respondi mais. E depois, agora, essa semana, rolou essa segunda live, né, para falar sobre os direitos aí das pessoas com síndrome de Down relacionados à pandemia, né, e à vacinação, e a prioridade para pessoas com deficiência. E já me incomodou de cara quando o presidente da associação, da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, disse que no pedido que foram fazer ao Supremo Tribunal Federal sobre nossa, fugiu agora a palavra. Eu ia falar legitimidade. Eles fizeram um pedido, né, para priorizar, desculpa. Prioridade. O pedido de prioridade para vacinação, eles questionavam a legitimidade dos povos indígenas e quilombolas quanto à necessidade de serem priorizados também. De cara, eu já mandei uma mensagem questionando, falei, como vocês estão questionando a legitimidade de povos indígenas e quilombolas e população negra quanto à prioridade para tomar essa vacina? E a alegação é que não havia, os povos indígenas e quilombolas nunca tinham enviado estudos sobre a necessidade real dessa viabilidade para eles, né? E aí eu achei interessante isso. Existem cartilhas, por exemplo, do Ministério da Saúde, indicando lá as doenças que mais acometem a população negra, por exemplo, incluindo hipertensão arterial, diabetes, anemia falciforme, ou seja, tem estudo já sobre isso, assim como tem para a população indígena, e é por isso que já nacionalmente existe uma política de maior atenção para esses povos com relação à saúde, né? E aí quando a gente vê dentro de um grupo, de uma associação de síndrome de Down, isso sendo totalmente ignorado, a quantidade de desinformação que foi passada naquela live, sem embasamento técnico nenhum, científico nenhum, e ainda sendo falado por pessoas que se colocavam como especialistas tanto na área médica quanto na área educacional, eu fiquei besta com aquilo, né? Aí eu te mandei mensagem, eu vou ver depois aquilo lá também, e aí a gente vem para essa discussão, né? Como eu disse no início, para além dessa questão de visibilidade, a gente tem outras questões muito importantes quando a gente fala de saúde dessa população negra e saúde da população negra com deficiência, né? Como você disse, bem, é surdo, tem outras coisas que podem acometer. Eu tenho anemia falciforme, por exemplo. O meu poderia ter. Graças a Deus ele não tem, felizmente ele não tem. Mas ele poderia ter, ou seja, seria mais uma coisa adicional, né? E aí, quando a gente pensa na população negra, que a maioria é pobre e vulnerável, a gente tem que falar também sobre o acesso a serviços de saúde, a gente tem que falar também sobre o acesso às terapias que uma pessoa com síndrome de Down precisa, né? E aí, nessa minha trajetória, desde que eu nasci, eu fui descobrindo mães e pais aí que fazem essas terapias em casa, inclusive agradecer a Gabi aqui publicamente pela quantidade de dicas que ela vem me dando e manuais que vem me passando para melhorar o desenvolvimento do Noah, e tudo sendo feito em casa. Quer dizer, quantas famílias pretas estão na mesma situação, entendeu? Sem acesso a essas instituições que atendem pessoas brancas somente. E o que é o resumo de tudo isso, né? Aí eu vou para uma pesquisa, aquela que eu te mandei essa semana, que é de uma associação de pediatria dos Estados Unidos, que fez um levantamento para entender essa desigualdade com relação a pessoas negras e brancas com síndrome de Down. E aí o resumo era que a expectativa de vida de pessoas negras com síndrome de Down caía pela metade quando comparado com pessoas brancas com síndrome de Down. Então uma pessoa branca tinha expectativa de 50 anos e a negra tinha de 25 anos. E aí eles foram ponto por ponto tentando identificar qual era o problema e aonde é que estava o gapzinho aí, né? Então foram,
a cardiopatia, não, é igual para os dois, o tratamento também é igual para os dois. Ah, isso, é aquilo. Não, eles não acharam nenhuma evidência do que podia ser cientificamente um motivo para essas mortes, ou para a expectativa de vida ser reduzida. E o resumo da Associação de Pediatria dos Estados Unidos era a desigualdade racial. Era isso. A falta de acesso a serviços de saúde, a falta de acesso a terapias, era o que fazia com que a expectativa de vida das crianças negras com síndrome de Down fosse reduzida pela metade. E no Brasil a gente está aqui sem discutir isso, ignorando que existem esses fatores todos, ignorando que existem pessoas negras com síndrome de Down. E aí eu tenho descoberto, né, uma coisa é essa paternidade atípica, né, e a minha luta antirracista pela promoção da igualdade racial antes de tudo, e depois eu começo a acordar para esse outro universo, onde eu percebo que está em todo lugar o racismo, né, está em todo lugar. Melhor que sejam as intenções ou o discurso, você vai identificar o racismo lá, você vai identificar a exclusão lá, e essa exclusão mata pessoas. Eu acho que esse que é o ponto principal, né? Pessoas negras continuam morrendo por conta dessa falta de atenção, por conta dessa falta de preocupação sobre como é a vida das pessoas negras com síndrome de Down, inclusive. Então, eu tenho um comentário aqui da minha amiga, ela é Kátia Campos. A Kátia é uma querida aqui de Sorocaba, ela faz parte do movimento negro. E não sei se ela pegou o início da minha fala, mas ela falou exatamente o que eu falei aqui, né? Eu bem acredito que você, como mãe atípica, tem que agregar os movimentos negros levando essa pauta. Eu já faço isso. Como você sabe, sou do movimento negro, mas não é meu lugar de fala. Ok. Nos movimentos negros não existe exclusão. Será? O que precisamos é de mais pessoas, acho que ela quis dizer com assuntos singulares para agregar e fortalecer o movimento negro. A sua luta é minha luta, e minha luta é a sua luta. Bom, foi o que eu falei anteriormente, né, Kátia? Se o movimento negro, onde você faz parte, não vê pessoas com deficiências negras, não é o seu lugar de fala, mas será que nesse lugar de fala que você tem como uma representante do movimento negro, você não pode ter esse incômodo de procurar pessoas, né? De procurar mães atípicas como eu, de procurar pessoas com deficiências negras? Aonde que estão essas pessoas negras com deficiência que elas não estão fazendo parte do movimento negro? Será que eu preciso só ter lugar de fala para falar sobre? Será que eu preciso ser mulher com deficiência para eu pautar que eu sinto falta da mulher com deficiência no movimento negro? Para falar que eu sinto falta das mulheres trans, das mulheres lésbicas, das mulheres bi e outras a mais dentro do movimento negro? Quando eu estou naquele espaço que Sorocaba, né, no qual a Kátia é uma referência assim para mim, mas essa questão de falar que não existe exclusão, existe sim. Existe exclusão quando várias vezes eu já fui em eventos da comunidade negra e não existe acessibilidade para mim com meu filho. Não existe acessibilidade para uma pessoa negra chegar até o local. Não existe acessibilidade dos eventos da comunidade negra, que só fazem eventos, por exemplo, no centro de Sorocaba. A gente não vê, por exemplo, atividade muitas das vezes dentro da periferia. E se existe, não é tão divulgado, porque não chega até a minha periferia. Quantas vezes eu fazia evento e atividade dentro de Sorocaba, na periferia, porque eu vejo a galera, não tem passe, em Sorocaba é R$10 o passe para você ir para o centro, né? Então é uma coisa que eu critico muito, é os protestos que a gente faz, né, sobre direitos na zona sul de Sorocaba, e no centro, onde a gente está falando, gente, desculpa falar, mas a gente está falando para as pessoas, né, que são de uma classe social que não entende nada e elas só ficam ali xingando a gente pela nossa luta. Agora, vamos trazer esses protestos para dentro da periferia, aonde a gente muitas das vezes está na rede social gritando para essas pessoas da periferia de pobre de direita, mas a gente não faz nada dentro da periferia, né? Trazer protestos onde a gente possa sentar com a comunidade, como eu já fiz aqui na minha comunidade, de panfletar e sentar com a comunidade, explicar o que é violência contra a mulher, o que é capacitismo, o que é a violência contra as pessoas com deficiência, o que é você respeitar a acessibilidade, o que é você não colocar, por exemplo, seu carro estacionado em frente de uma rampa, você respeitar o direito, né, do outro. E muitas vezes essas pessoas dentro da comunidade não têm essa informação. E cabe a nós que mora na periferia, que tem essa informação, fazer eventos inclusivos. Quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de inclusão de pessoas com deficiência. A gente está falando de inclusão, né, das pessoas mais vulneráveis que estão ao extremo. Essas pessoas, elas são pretas, essas pessoas são indígenas, essas pessoas são da comunidade LGBTQIA+, são pessoas com deficiência. E a gente precisa parar de achar que não ser o meu lugar de fala, isso não me incomoda. A gente tem que começar a se incomodar.
em ver que a gente é da comunidade negra e a nossa comunidade negra é tão diversa e que a gente está dentro de um mundinho ali onde a gente só está falando com os nossos, né? O tempo todo que eu participo de eventos da comunidade negra é uma bolha, só aquela galera ali, e dentro da minha comunidade eu atendo tantas famílias negras que elas nem sabem que existe movimento negro, elas nem sabem que elas são negras, né? Eu atendo hoje aqui para mais de 50 famílias, onde a grande maioria é negra, e quando eu vou falar sobre isso, as crianças não se reconhecem como negra. As crianças acham bonito ser negra com meu cabelo liso, porque não chega até aqui a minha comunidade essa questão de representatividade e valorização dos nossos traços negroides. Então, se tá tendo uma live de uma mãe que tá tendo essa fala, ela não pode ser tirada a legitimidade, nem por quem é branco, nem por quem é preto. Porque se eu tô fazendo uma live falando sobre isso, é porque de fato tá acontecendo, né? Não é algo da minha cabeça, não é algo que eu criei para ter like ou para ter seguidor ou para ganhar fama, não, é algo que tá acontecendo e precisa ser refletido pela comunidade negra, e precisa ser refletido pela comunidade da pessoa com deficiência e das famílias atípicas de modo geral. Então essa live ela não está sendo feita aqui porque eu achei legal o tema e vim aqui. Essa live ela está sendo feita para confrontar tanto os meus pares raciais quanto os pares do meu filho que estão dentro da casa da pessoa com deficiência. Então as pessoas precisam abrir sua mente para ouvir e entender que ela pode não estar dentro de um grupo na qual ela sofre racismo e está sendo capacitista, né? Assim como você está fazendo a luta contra o capacitismo e você é racista, você é homofóbico, você é machista. Todos nós estamos em fase de desconstrução e de mudança de hábitos e de posturas que foram colocados como educação por nossos pais, e a gente precisa se colocar nesse lugar de desconstrução e reconstrução diariamente. Então, tirar a legitimidade de uma pessoa que está trazendo uma fala é, no mínimo, desagradável, e a gente precisa se colocar no lugar de reflexão. Refletir sobre o assunto. Se está sendo falado é porque está acontecendo. Ah, mas acontece só com uma pessoa. Está acontecendo. É violência. Se é só com uma pessoa, está acontecendo. Não precisa acontecer com 20 milhões de pessoas para se trazer a pauta. Se é só comigo e com o Thiago, mas está acontecendo. É algo que está acontecendo. É violência. Ser excluído é violência de qualquer forma. É violência. E é isso que eu tinha para falar. Eu vou ainda... Pode falar. Desculpa. Não, eu vou só para complementar. Eu sempre acho que esse negócio de lugar de fala foi essa desculpa para você se esconder ou para você não precisar se impor com relação à violência que o outro sofre, né? Então é uma bela justificativa aí, não posso falar sobre isso porque não é meu lugar de fala, né? E eu já acho que o lugar de fala é de todo mundo, se incomodou você tem que falar, é ponto final, né? E com relação ao movimento negro também, né? Assim como a Gabi nessa jornada aí já tem muito tempo, né? E faço meia-culpa, inclusive, de que na minha trajetória eu nunca falei sobre, assim, de maneira bem pincelada, óbvio, porque eu sou um ativista por direitos humanos, então eu sempre pego uma coisa ou outra e jogo sobre mulheres LGBT, mas com profundidade com relação a pessoas com deficiência, isso eu fui fazer depois que o Noah nasceu. Aí eu fui estudar sobre isso, aí eu fui entender isso e estou aprendendo todos os dias, né? Agora, dizer que não existe exclusão no movimento negro, é só perguntar para as mulheres, né, que são as principais excluídas aí, historicamente, do movimento negro, né, que é majoritariamente masculino e machista também, né, e aí quando você fala de pessoas com deficiência, está mais embaixo, se for uma mulher preta com deficiência, está mais embaixo ainda, né, então acho que a primeira coisa quando a gente traz esse tipo de tema, o outro que ouve, ele não tem que ficar tentando dar desculpas, sabe, será que é? Não tem será que é e ponto, entendeu? E só começa a mudar quando você entende que é e ponto, e você vai tentar mudar isso de alguma forma. Você vai levar essa mensagem para os seus pares, você vai levar isso para a sua comunidade e trazer a reflexão para as pessoas. Do contrário, a gente fica no mais do mesmo, né, negando. E aí essa negativa ainda dentro do movimento negro fica muito parecida com a luta nossa antirracista das pessoas brancas, né, que tratam as nossas questões como mimimi, né? Não, isso é mimimi, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça. Era um pouquinho, né? Então, o mínimo de respeito sobre os sistemas é necessário. Sem falar que a gente não está falando aqui, de novo, sobre visibilidade apenas, né? A gente está falando sobre cuidado, sobre saúde, sobre expectativa de vida dessas crianças com síndrome de Down que vão crescer, né? E aí eu fico lembrando dessa conversa que a gente teve com a Cíntia, né? A filha dela vai fazer 19 anos, judoca, tem medalha, disputa campeonato, não sei o quê. Sabe que uma das coisas que foi me incomodando nesse crescimento do Noah até chegar agora foi justamente isso. A falta de referência de crianças negras com síndrome de Down.
Porque eu queria ver iguais ao meu filho, para ter uma noção, um parâmetro, sabe? Não para comparar, óbvio, né? Mas para você entender mais ou menos como que é. Eu só via informações sobre pessoas brancas só, né? E aí tem até esse lance da hipotonia, eu estava conversando com a Camila, que é a mãe do Bento, sobre isso semana passada, porque o que eu via? A hipotonia, sabe, eles são mais molinhos e demora para andar, o dente vai depois de 2 anos, sabe, e tudo novo foi fora desse padrão branco que foi colocado para mim, entendeu? E aí, quando eu fui conhecendo crianças pretas com síndrome de Down, eu vi que o meu estava dentro do padrão das crianças pretas com síndrome de Down. Não é nem de estar adiantado, mas estava no tempo mais ou menos certo ali, né? A dentição, de se movimentar, de sentar, de rolar, de começar a andar. Quer dizer, tudo isso faz parte dessa ausência completa de informação e do recorte racial sobre as questões relacionadas a pessoas pretas com síndrome de Down. É todo mundo igual, realmente? Para mim, não está aparecendo. Eu não sou do campo da ciência, não sou médico, não sou pesquisador, mas como observador, vendo outras famílias pretas que têm crianças com síndrome de Down, eu estou vendo claramente que tem uma diferença aí no desenvolvimento dessas crianças. Agora, ninguém nunca percebeu isso? Sério? Ninguém vai falar sobre isso? Ninguém vai fazer um estudo sobre isso? Sabe, você vai vendo como você vai cavocando, você vai achando mais problemas, mais problemas, mais problemas, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala a respeito dessa pesquisa, né, eu tenho muito contato desde o início com vários pais que fazem essa pesquisa a respeito, né, da saúde das crianças com síndrome de Down, a respeito, por exemplo, do mal que faz inserir glúten, lactose na alimentação da criança, produtos industrializados, cozinhar em panela de alumínio, algo básico, entendeu? Que eu só tô tendo acesso pro Beni desde o ano passado, mas com muito custo, né? As crianças com síndrome de Down precisam ter suplementação alimentar. Isso não chega para as crianças com síndrome de Down mais carentes, seja ela branca, seja ela preta, não chega. Né? Então, a gente precisa falar. E quem que está fazendo essas pesquisas que eu vejo? São todos profissionais brancos que fazem, né? A própria médica que atende o Beni, ela me pediu uma foto há um tempo atrás e falou: eu preciso de uma foto do Beni para quando eu for fazer minhas palestras eu mostrar que existem crianças pretas com síndrome de Down, porque eu não tenho. O Beni é o único. E mesmo o Beni sendo único, é uma criança que é atendida, né, por ela de forma social, aonde eu ralo para conseguir pagar a suplementação, onde eu consegui um desconto, né, e de 3 em 3 meses eu fico na correria tentando conseguir esse valor, com medo de não conseguir, às vezes não consigo, às vezes empresto dinheiro, entendeu, para o BNT. E depois de 5 anos de muito lutar com os profissionais brancos que atendem o meu filho, porque meu filho não tem nenhum atendimento pelo SUS com um profissional preto, tá? Esses profissionais só diziam assim: mas o Beni é que ele só não come industrializado, você não dá doce, ele só come comida saudável, então o intestino dele é assim. Não, aí eu fui fazer os exames, que custam em torno de R$ 5.000, porque eu não tenho convênio, né? Eu descobri que o Beni ele tinha uma bactéria no intestino, porque devido a toda a trajetória dele de luta, 2 cirurgias, estômago distendido, mesmo que eu tentando aos poucos tirar o glúten, o leite, mas nem sempre. Por quê? Porque às vezes eu só tinha dinheiro pro pãozinho da padaria, né? Então tinha que dar pão pro meu filho. Então às vezes eu não conseguia comprar uma tapioca, comprar alguma coisa que não tivesse glúten, então ia o pão mesmo, ele comia a diarreia, já desandava. Hoje o Beni fazendo esse tratamento, que já vai fazer 1 ano, agora depois, acho que no mês de outubro, mais ou menos, que a gente começou a fazer, esse ano vai fazer 1 ano, eu comecei a ver meu filho depois de 5 anos fazer cocô, né, que não seja diarreia, sabe? Então pensa, isso atrasou o desenvolvimento, por exemplo, dele, de tirar ele da fralda, porque eu não conseguia fazer esse trabalho de tirar o meu filho da fralda, porque eu não conseguia ter acesso à informação sobre suplementação. Eu tinha informação porque eu sempre estive no meio desse grupo de pais, que são todos pais de classe média alta, que conseguem fazer, então a informação que eu conseguia adaptar à minha realidade de vida eu fazia, mas eu não conseguia suplementar, eu não conseguia dar, por exemplo, né, que a gente precisa de tempo em tempo tá dando metais para a criança tomar. Eu não vou conseguir explicar agora, porque é uma coisa muito científica, eu não consigo, mas é um tipo de metal que a gente coloca na água para a criança tomar, para limpar o organismo dela por dentro. Por quê? Porque as crianças elas têm muito essa questão que o autismo tem de SHIM.
Então as crianças, elas têm, com síndrome de Down, elas começam a morder aqui, elas começam a morder a boca, elas têm algumas formas delas mostrarem que dentro delas elas estão desorganizadas. E aí é considerado pelos pediatras ou pelas pessoas que não entendem dessa situação como birra, criança mal educada, criança que não elas têm as questões, né, estereotipadas que elas têm, né? Por exemplo, quando eu percebo o Benny tem dia que ele quer ficar batendo muita cabeça, é uma forma, né, estereotipada dele dizer que alguma coisa não estava bem. Então, a minha intuição dizia que meu filho não estava bem do intestino. A gente fazia os exames pelo SUS, que é muito raso, e não dava nada. Depois que a gente fez esse exame, que foi uma bateria de exame no Benny, foi descoberto. As crianças com síndrome de Down, elas não conseguem, por exemplo, absorver o alumínio, né, que vem da panela que a gente faz a comida, elas não conseguem, e isso começa a agredir elas por dentro. Eu não sabia disso, né? As crianças não conseguem, por exemplo, absorver todas as vitaminas dos alimentos. Então, por isso que elas têm a maior tendência a ter diabetes, a ter leucemia, né? E aí, se a gente for pegar um estudo, a gente precisa estudar, por exemplo, a questão da anemia falcifóbica que você trouxe, né? Qual que é a tendência dessas pessoas com síndrome de Down a ter, né? Por que a maioria das crianças com síndrome de Down, que você vê, tanto preta quanto branca, elas têm um estômago, parece que está sempre distendido. A doutora Érica, fez uma live com ela no Largata, que eu vou subir ainda pro meu canal no YouTube, ela fala sobre isso. Por que a barriguinha da criança com deficiência é daquele jeito? Entendeu? Então, são tantas informações e tantos estudos que os profissionais brancos estão fazendo, mas eles não estão fazendo recorte racial porque as famílias atípicas pretas não estão nesses espaços. Elas não estão nesses espaços para falar sobre isso, entendeu? E é óbvio que se não, elas não estão, né? E quando a pessoa não tem esse convívio, ela não vai se incomodar, né? Mas quando a gente está em um lugar onde a gente já vem de uma trajetória da luta racial e a gente não consegue entender que dentro dessa luta racial existe tanta diversidade, a gente não se incomoda, isso começa a me deixar muito triste mesmo. Porque é uma coisa que eu sempre falo nas minhas falas. Não se luta por liberdade aprisionando outras lutas, né? Que foi o que a gente viu nessa live da federação. Querendo a vacina para as pessoas com síndrome de Down, querendo aprisionar a luta dos quilombolas indígenas. Não tem, não. É fora de cogitação a gente assinar embaixo disso. Não tem como. E ainda mais uma pessoa preta, cientificamente estudada, formada, falando sobre reparação histórica. Eu fiquei completamente indignada. Entendeu? É a mesma coisa que eu vim aqui e tirar a reparação histórica que as pessoas negras, né, no passado, com deficiência, precisam ter. Essas pessoas precisam ter reparação histórica. Então, o movimento negro não vai falar sobre essa reparação histórica, né? Como se fala da reparação histórica das mulheres que sofrem, né, a questão da violência obstétrica. E quando eu fui fazer a pesquisa, a violência obstétrica das mulheres negras faz com que os seus filhos tenham, por exemplo, paralisia cerebral, né? Que é uma das deficiências que acontece na hora do parto com as mulheres que sofrem violência obstétrica. E se a maioria dessas mulheres que sofrem violência obstétrica são negras, automaticamente seus filhos com paralisia cerebral, em grande maioria, são negros. É uma coisa que é óbvia, você não precisa nem ter dados, né? Se você já tem esse dado, você já imagina que quem são os maiores pessoas que têm paralisia cerebral? São pessoas negras, entendeu? Então, a gente precisa começar a trazer esse contexto, a trazer esse debate. Se o debate ele está incomodando, é porque existe exclusão. Porque se ele não incomoda e a gente não formula uma desculpa para isso, entendeu? E a gente não se coloca no lugar de ouvinte, porque assim, é a mesma coisa, né? Do que alguém vinha fazer um apontamento pra gente sobre algo que a gente não tá pautando e a gente querer dar uma desculpa. Gente, não existe desculpa para exclusão. Não existe desculpa para não falar sobre o assunto, né? O que existe é falta de conhecimento. Se eu não tenho conhecimento sobre um determinado assunto, eu vou procurar quem tenha, né? E se essa pessoa está falando sobre esse assunto e eu me senti incomodada e em algum momento esse incômodo foi um incômodo que eu tentei dar uma desculpa, entendeu? Você já sabe que você está sim sendo uma pessoa capacitista, independente se você faz a luta contra qualquer tipo de minoria social. Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça, que é algo que eu venho
me desconstruindo muito durante, né, toda essa minha trajetória que eu tô tendo com o Beni. Eu convivo com pessoas. Ao meu redor hoje eu tenho mais pessoas com deficiência LGBTQIA+, entendeu? Do que pessoas típicas, porque eu comecei a me jogar dentro desses locais, né, desses movimentos, e a começar a ouvir essas pessoas. E eu comecei a perceber o quanto capacitista eu era, o quanto preconceituosa eu era, o quanto eu tinha medo das pessoas LGBTQIA+, o quanto eu fui criada para ter medo de ir pro inferno se eu assumisse uma amizade com uma pessoa LGBTQIA+. É feio assumir isso? Não é. O que eu estou fazendo depois de descobrir, entendeu? Que eu não preciso ter medo disso. O que eu estou fazendo, né? O importante é, a partir do momento que você descobre que você está sendo capacitista, está sendo, né, homofóbico, se você está sendo gordofóbico, machista, o que você vai fazer a partir disso? Então, se descobrir fazendo isso ou reproduzindo esses tipos de preconceito não é errado. A gente foi criado para fazer isso, para reproduzir isso, para excluir pessoas. Mas o que eu estou fazendo a partir do momento em que eu assisto uma live e eu estou sendo confrontada, entendeu? A mudar a minha dinâmica de processo de luta. É a partir disso. Então, por isso que nas minhas palestras, Thiago, e quem está assistindo, quando eu faço, eu pergunto para as pessoas: é errado ter preconceito? Todo mundo levanta a mão e diz que é errado. Eu digo que não é errado, né? Porque ter preconceito é ter medo de algo desconhecido. Agora, o que eu vou fazer a partir do momento em que eu conheço sobre o assunto, aí que está o erro. Porque aí são as reproduções que vêm, né? Que é o machismo, é a gordofobia, a homofobia, o capacitismo, entendeu? O racismo. Aí, a partir desse momento que eu descubro que isso que eu estou reproduzindo, essa opressão, ela tá oprimindo e ela tá machucando um determinado grupo, e aí eu não mudo a minha postura, aí que tá o problema, que as pessoas não têm, elas não entendem que quando a gente faz esse apontamento, a gente não tá fazendo um apontamento para atacar, mas a gente tá fazendo um apontamento para informar. E nem sempre, como eu falo nas minhas lives, falar sobre as nossas dores é legal. Quando alguém me chama para falar de pauta racial, eu não consigo falar de uma leveza. Ninguém fala da sua dor, de quanto dói, numa leveza, numa calmaria. Eu ainda não vi ninguém que fala sobre questão racial sendo tão tranquila e calma para falar da sua dor. Ou essa pessoa ela é muito como eu, né, para falar, ou ela é uma pessoa que ela vai passar a live toda se emocionando e chorando por lembrar de tudo que ela passou para estar num espaço para falar sobre esse assunto. Então, não é fácil falar sobre esse assunto. Pra mim, a gente não tem tempo, né, Gabi? Exatamente. Pra chorar, né? Eu costumo falar isso, a gente já nasce tendo que se impor nessa sociedade extremamente racista, machista, capacitiva, homofóbica, né? E tá como se a gente estivesse aqui porque a gente gosta, né? A gente podia estar fazendo tantas outras coisas, né? Mas está tendo que trazer esse tema para ver se as pessoas acordam, para ver se a gente consegue criar um mundo um pouquinho melhor para os nossos filhos, né? Que vão ficar adultos daqui a pouco, né? E a gente precisa lutar por eles nesse momento, né? Então, é super complexo tudo isso. E eu volto nessa questão de que essa invisibilidade com relação às pessoas negras com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais, isso também eu consigo vincular muito facilmente com o genocídio da população negra, tá? Na medida em que eu não dou atenção devida, eu não faço estudo sobre essas especificidades da saúde dessa população com deficiência, eu também impeço o acesso à saúde dessas pessoas, eu estou matando essas pessoas também, né? Então, eu comecei a falar de genocídio da juventude negra em 2011, 12, se não me engano, isso foi evoluindo, sabe, para a população em situação de cárcere, e aí você começa a identificar como tudo é uma forma de matar essa população negra. E não falar sobre as questões relacionadas às pessoas pretas com síndrome de Down é também uma forma de genocídio, e aí a gente pega essa pesquisa internacional da expectativa de vida, fica claro como é isso, entendeu? E aí tem uma outra coisa que você comentou no outro dia, numa outra conversa, sobre o acesso, né? Sobre o privilégio, né? A gente está aqui usando a internet, fazendo uma live, a gente posta foto e vídeo dos nossos filhos, né? Agora, a maioria da população vulnerável não tem acesso a um celular, à internet. E estão aí passando dificuldades, né? Sem acesso à saúde, sem acesso à terapia, e não estão sendo vistos, né? E as associações, por sua vez, estão dizendo que eles não existem. Quer dizer, se eu não estou na internet, eu não existo. Se eu não existo para vocês, eu não preciso de apoio, né? Então,
São vários detalhes aí que eu acho que cada um que está assistindo isso aqui pode, no mínimo, começar a questionar quando vê. Eu fiz isso recentemente, numa página que eu vi lá, antes de te conhecer, inclusive, numa página que eu vi que só tinha criança. Era para mandar foto de crianças com síndrome de Down. E aí eu mandei do No uma vez, não responderam, mandei de novo, não responderam, aí eu pipoquei. Eu não tô querendo que meu filho apareça porque eu acho ele bonito na sua página. Primeiro que a página dele tinha 2.000, a minha tem 10.000. Não preciso dessa visibilidade para ele. Não quero aparecer o meu filho. Eu quero só ver uma criança preta numa página dessa. E aí eu fui ver, tipo, de 500 publicações, mais ou menos, 500 fotos de criança preta, tinha 3 ou 4, mais ou menos. Aí eu fiz uma publicação no meu Insta sobre isso. Aí as pessoas foram entender do que eu estava falando, porque foram no perfil para ver e voltavam dizendo, poxa, realmente não tem criança preta lá com síndrome de Down. Então, no mínimo que sirva essa conversa toda, né? Fora toda essa questão da necessidade e urgência de falar sobre a questão de saúde das pessoas com deficiência e com síndrome de Down, mas também disso, no espaço que você está, quando você visualiza alguma campanha, algum comentário, alguma fala sobre pessoas com síndrome de Down ou deficiência intelectual, tem gente preta lá, sabe? Questiona isso, por que não tem? Entendeu? Vamos dar desculpa, óbvio, a desculpa vai ser sempre essa, né? A gente não conhece, a gente não sabe, sabe? Se quiserem continuar com essa desculpinha, ok, né? A nossa movimentação que está começando hoje oficialmente é justamente para provar para esse Brasilzão de que a gente existe, né? Que a gente está aqui e que a gente vai ocupar esse espaço sim, vocês querendo ou não, entendeu? É isso. Exatamente. E algo interessante quando você falou sobre genocídio, né, da população preta, eu escrevi recentemente, né, acho que o ano passado, se eu não me engano, eu tô meio perdida com esse negócio de pandemia, e eu falei sobre o genocídio da criança preta e atípica dentro das UTIs, e trouxe dados dos Estados Unidos, falei sobre isso, postei na minha página no ano passado, repercutiu muito, e esse ano eu postei lá quando eu ocupei o Largata. Eu levei muita pancada de profissionais que trabalham na UTI, de mães, tudo gente branca. E o que as pessoas não entendem é que quando a gente fala de um genocídio, como está acontecendo agora, quantas pessoas estão morrendo dentro dos hospitais de Covid? Se a culpa é dos médicos? É dos profissionais de saúde? Não. Essa culpa, entendeu? Quando a gente fala de um genocídio, onde ele acontece, o local que ele acontece, isso não quer dizer que é culpa do profissional. Entendeu? Não é culpa da galera branca que tem mais acesso a ser médico. Entendeu? Né? Muitas das vezes sabe que tem pessoas brancas também que ralou para chegar ali, que teve que vender a janta, o almoço, ficou o dia todo sem comer para fazer uma residência. A gente sabe disso. Eu tenho vários amigos brancos médicos que passaram por situações, mas a gente sabe que o 100% dele para chegar ali, um preto levou 400% a mais. E muitas vezes não consegue finalizar, né? O meu filho, ele teve um pediatra preto dentro da UTI, foi o único pediatra que me olhava dentro dos olhos, dentro de um hospital onde estava brigando pela cirurgia dele. Eu tive hospital que eu fui muito acolhido por todos os profissionais ali, mas teve UTI que eu fiquei com o Beni, que eu sabia que era racismo, né? Só que aí teve muita gente que falou, mas se você passou por isso, por que não denuncia o médico? Cara, a Gabi que teve um filho há 5 anos atrás, que não entendia nada sobre questão de... que não se entendia, né? Que nunca teve acolhimento pela comunidade negra, mesmo sendo negra. Não sabia nem que existia. Eu já fui parte dessa população que não sabia que existia movimento negro lutando pela minha luta racial. Eu nem conseguia me enxergar como mulher preta. Imagine eu conseguir entender o que era ter cabeça para denunciar um médico que estava sendo racista e capacitista com meu filho dentro de uma UTI, sendo que ali eu estava preocupada em ficar de olho aberto se ninguém ia desligar o aparelho dele. Essa era a minha preocupação, né? Por quê? Porque nos espaços de lutas, tanto do movimento negro quanto do movimento que luta pela questão da deficiência, não se fala sobre isso. E aí, quando uma mãe fala sobre isso, né, mas ela não é uma PhD, não sei o quê, porque eu sempre falo, o branco, ele gosta de 2 tipos de preto. O preto que é da academia, para ser capitão do mato, na maioria das vezes, e o preto que não tem conhecimento nenhum para ser serviçal. E aí, quando você não faz parte de nenhuma dessas 2 categorias, e você não abaixa a cabeça para você... porque eu sempre falo, tem muito preto que da academia, que está na casa grande, mas não rasgou a cartilha do branco. E não tirou a sua cartilha de quer ser uma pessoa preta e mostrou pro branco, olha, eu tô aqui na casa grande, mas ó, existe isso aqui. E eu vou buscar os meus irmãos lá da senzala para vir para cá onde eu tô.
né? Existe isso, e não falar sobre isso é muito cômodo, porque a gente quer fazer uma luta racial achando que todo preto representa. Não, gente, nem todo preto representa a minha pauta. Nem todo preto representa a pauta do Thiago, a pauta do Lucas, que também é um homem preto, intérprete de Libras, é um homem gay, entendeu? Nem todo mundo representa. Muitas das pessoas com pautas de minorias sociais hoje usam para marketing, para se autopromover e não faz a diferença na vida de ninguém. Não faz, porque muita coisa eu só fui ter acesso depois que eu sozinha fui atrás de movimento negro, fui atrás de saber o que era movimento de mulheres, mas sabe quando que eu fui atrás? Depois que eu comecei a ver mães atípicas brancas se organizando em movimento, que aí eu fui ver que existia o bendito movimento, que tinha alguém lutando por... Aí eu fui atrás, porque na minha periferia nunca chegou. Com as minhas dores nunca chegou. Eu sou uma mulher preta nortista, né? Sofri muito tempo de xenofobia e sofro até hoje dentro de Sorocaba, né? E só fui entender que eu estava sofrendo um preconceito depois que eu fui atrás. E muitas das vezes a gente tem pessoas que vão morrer e nunca vão saber que existe um movimento de luta. Porque esses movimentos, eles estão, muitas das vezes, sendo feitos dentro da Casa Grande e querendo obrigar a galera da senzala a gastar o pouco que tem para chegar na Casa Grande, fora de cogitação. Então, é uma das coisas que eu tenho cobrado muito de todos os movimentos. A gente precisa voltar para a base. A gente precisa fazer o porta a porta e o sentar em aldeia, que eu chamo, né, o sentar em roda com a galera da periferia, né, onde está sendo feito o teu ativismo. O teu ativismo agora é só rede social, a grande maioria é só rede social, né, com os textos enormes, onde esses textos que são colocados na rede social, muitas das vezes é tão intelectual que o início dele a gente não consegue entender nada, a gente tem que ler com o Google ou um dicionário Aurélio na mão, né? Então, a nossa fala, ela precisa até ter essa acessibilidade. Por quê? Porque a gente precisa entender que a nossa rede social, ela não tem só pessoas intelectuais. Ela tem pessoas que falam nós faz e nós fumo, né? Há pessoas que têm, né, o dicionário da Lumena, por exemplo, que fala tanta coisa que ninguém entende o que está falando. Então, a gente precisa entender que o macro não entende a linguagem da academia. Então, use a sua academia... a sua linguagem da academia, que não é errado preto ser intelectual, não é errado. Use no meio de quem é intelectual. Mas para falar com grande macro, entendam, a grande maioria das pessoas pretas não chegaram na academia. E a gente precisa ter uma linguagem mais acessível para chegar até essas pessoas, né? E com isso, Thiago, eu acho que a gente, deixa eu ver... A gente já tá aí nos nossos momentos finais, né? Já vai dar 1 hora já. Eu acho que a gente conseguiu pontuar. A gente conseguiu pontuar um pouquinho que é, né, esses nossos desconfortos, né? A partir das aldeias, porque eu chamo movimento social de aldeia, né? A partir dessas aldeias que estão lutando contra a opressão, contra a violência, mas violentando outras. Né? Então a gente precisa de fato começar a fazer essa luta antirracista, anticapacitista junto. Não dá para eu pegar o Beni e dividir ele em 4 pessoas. Não dá para eu fazer uma luta por Beni separada do racismo, do capacitismo, que ele tem deficiências múltiplas, né? Ele é síndrome de Down e surdo, e ele também é uma criança cardiopata, né? Então, trazendo para a questão racial, quando ele está no meio da criança preta, ele é a única criança preta com deficiência na grande maioria. Aí ele vai para a comunidade surda, ele é a única criança surda com síndrome de Down. Ele vai para a comunidade de síndrome de Down, ele é a única criança com síndrome de Down preta e surda. Ele vai para a comunidade das crianças com cardiopatia, ele é a única criança preta com síndrome de Down, surda e cardiopata. Não dá. A gente precisa começar a entender que não dá para pegar o meu filho e dividir ele em 4, né? Essas características que ele tem faz parte dele como ser humano e precisa ser pautado em todos os espaços de luta. E com isso eu queria que você fizesse, deixasse o seu recado final, Thiago, e fizesse seus agradecimentos. Eu acho que o resumo é esse, você pontuou muito bem todas essas questões. Eu acho que é para sinalizar, acho que essa live serve para sinalizar de que, primeiro, que a gente está atento, né, que a gente acordou para essa situação, e que a gente está se colocando para a luta, para ocupar esses espaços e para que os nossos filhos e de outras famílias pretas tenham acesso a esses direitos que têm sido negados, né? Então, para além também dessa questão da visibilidade de novo, para além de simplesmente ser um repúdio com relação à fala da federação, não, a gente também não quer ficar só nas redes sociais também
fazendo belos discursos sobre essa temática, né? A gente também já começou a mapear, buscar outras famílias, né, para fazer essa integração, e acho que em breve a gente consegue soltar um pouco mais desse planejamento nosso, né, dessa campanha e tudo mais. E as pessoas que quiserem somar, né, entender, não é nem, acho que aprender com a gente, porque a gente está sempre em processo de aprendizagem, né, a gente está se desconstruindo o tempo todo, como você disse, né, mas para somar e aprender junto conosco, né, e fazer parte dessa revolução, né, para que outras pessoas com deficiências intelectuais tenham a possibilidade de viver mais, no mínimo, né, tenham uma expectativa de vida aumentada, uma qualidade de vida melhorada, né, que comecem a seguir a gente, acompanhar o que a gente vai estar fazendo, né, que vai ter bastante novidade por aí. Agradecer, esse encontro com a Gabi foi um negócio que eu ainda fico chocado ainda, né, porque como ele ocorreu, vou contar brevemente aqui, porque foi acaso do acaso e coisas acontecendo. Eu estava assistindo um programa do Bial um outro dia, acho que tem umas 3 semanas mais ou menos. Tinha uma fotógrafa, eu sou fotógrafo, eu me interessava pelo tema, ela era restauradora. Entrou a moça do Lagarta Vira-Pupa, porque era amiga dessa fotógrafa, falando sobre autismo e tal, me interessou também. E eu entrei na mesma hora de madrugada no perfil do Lagarta Vira-Pupa e a Gabi estava ocupando. E eu não entendi direito o que estava acontecendo, né? Eu vi vídeo, vi um monte de coisa, né? E voltei para a televisão. Deixei quieto, né? Mandei mensagem lá e deixei quieto. No dia seguinte, na minha página no Facebook, uma pessoa que me segue no Facebook mandou mensagem perguntando: pô, você conhece esse perfil aqui? Que era o da família típica, que é o da Gabi. Eu falei: caramba, eu ontem conheci esse perfil, comecei a seguir e vou ver o que é, né? Aí no outro dia, a Gabi me chamou, a gente começou a conversar e a gente está fazendo essa live aqui agora, porque casou uma série de questões aí de incômodos que a gente tinha, né? E agora a gente está só juntando bagagem aí, agregando mais pessoas para fazer esse enfrentamento que, quando eu comecei, né, o NO tem 1 ano e 4 meses, eu estava achando que era eu sozinho no mundo também, né? Então, eu garanto que deve ter outras várias pais e mães de crianças atípicas aí, achando que estão lutando sozinhos com relação à inclusão racial dentro desse grupo de deficiências, né, e que precisa sinalizar para eles que não estão sozinhos, né, a gente está junto nisso aqui e a gente precisa fazer bastante barulho. Sim, inclusive a minha ocupação no Largata foi representando uma mãe atípica da periferia que tem um filho com síndrome de Down, que a gente estava na semana do Dia Internacional da Síndrome de Down, e a Andrea, né, que é a Andrea Werner, ela não conhece, né, então ela falou para mim: Gabi, conheço muita mãe branca que está na rede, não conheço. Então eu fui, participei, né, uma rede muito grande, sofri vários ataques racistas, mas fiquei lá firme e forte, e eu fiz uma publicação pedindo para marcarem crianças pretas com síndrome de Down, tanto no Facebook quanto no Instagram, e veio uma pancada, e o Thiago foi um deles, foi o primeiro que eu adicionei, e ali eu já olhei para ele e já falei: nossa, esse perfil aqui é bom, vamos lá. E ele tinha mandado a mensagem lá no Largata. Ele tinha mandado a mensagem no Largata e eu falei assim: olha, manda no meu IG, que aqui, como é muito corrida, muita gente, eu não vou conseguir te dar uma atenção. E aí o interessante é que eu achei muita família. Então eu tô fazendo uma campanha lá pelo meu IG do Família Típica, tá, gente? Então eu tô sempre postando lá, né? Pessoas com síndrome de Down negras não existem, se existe são pobres demais para estarem na rede social. Então eu marco o IG, então a partir de lá eu acho que eu devo ter marcado mais de 20 a 30 IGs de crianças, de pessoas negras com síndrome de Down, de famílias com síndrome de Down. Então se você é uma família com síndrome de Down negra e se sentiu tocado por essa live, entre em contato comigo, tá? Nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui, pode mandar aqui pelo Amparo a mensagem, tá? Ou pode mandar pro Thiago também. O Amparo é um projeto social que nós, Família Típicas, temos, então por isso que essa live está sendo feita aqui hoje, né? Porque a gente, dentro do Amparo, traz essa questão da inclusão de fato, a respeito de várias minorias sociais, a gente faz, né, esse tipo. Se você faz parte do movimento negro e você não tem entendimento sobre, por exemplo, as datas que tem, né, de luta das pessoas com deficiência, me procura para que no próximo ano você, dentro do seu movimento, você traga fotos de crianças com síndrome de Down. Não precisa ser do Beni, não precisa ser do NOA, tem um monte de criança linda que a gente está tendo contato agora com famílias, que a gente está, né, se aquilombando aí para falar sobre esse assunto, né? Se você por exemplo, crianças autistas negras, pessoas autistas negras, ontem eu fiz uma divulgação tremenda de pessoas negras autistas lá no IG do Família Típica. Entra lá para você conhecer, tem uma pancada de gente incrível que está fazendo um trabalho.
pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência física, cegas, surdas, negras. Eu tenho uma pancada de conhecimento de gente. Se você quer fazer uma live, se você quer falar sobre o feminismo da mulher com deficiência dentro do movimento negro, entre em contato comigo. Eu tenho uma pancada de amiga preta com deficiência para te indicar. Tenho uma pancada de mãe atípica preta para te indicar. Não é só eu que estou por aí, né? Apesar de eu ter começado esse movimento lá no ano passado e ter sido referência a partir do Largata, vieram uma pancada de mãe atípica preta. Hoje a gente aí é um exército. Você quer trazer, mas não quer trazer a Gabi? Eu te indico. Quer trazer pai, mas não quer trazer o Thiago? Tem um monte de pai preto para falar. Tem meu marido que fala sobre o assunto. Então, falta de conhecimento e informação não é. Agora, a partir dessa live, fica com vocês o que vocês vão fazer a partir de agora. Ou segura a nossa mão ou solta de vez. Porque não dá pra gente ficar, né, forjando desculpa pra gente não dar as mãos. Então, a gente precisa dar as mãos uns pros outros. Eu queria já agradecer ao Lucas. Precisa de um intérprete de Libras na sua live? Lucas Araújo, profissional de intérprete de Libras, tá aí o IG dele. Entre em contato. Quer o contato do Lucas? Manda um WhatsApp pra mim que eu mando o WhatsApp do Lucas. Quer o WhatsApp do Thiago? Chama também que eu passo o WhatsApp do Thiago. Se quer também o meu, me chama. Meu WhatsApp todo mundo tem, que eu sempre jogo nas redes sociais meu WhatsApp. Eu sou uma pessoa super acessível. Esse negócio de não ser acessível, de que a Gabi é difícil de não é. Meu WhatsApp tá rodando por aí, todo mundo tem. Então, quer debater sobre o assunto? Lá na sua página, no seu espaço que você tem, né, da luta racial, da luta contra o capacitismo, só procurar aí Gabi Pereira, Família Típica e Amparo a Inclusão de Fato, que a gente tá aí. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui, a Kátia, a Ruth, a Josiane, a Marta, deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho, a Cristina, a Thalita, a Nívia, a Rosana Batista também tá aqui. Várias pessoas participaram aqui. Fiquei muito feliz porque foi uma live que a gente marcou em cima da hora. E a gente fez uma divulgação 1 hora antes da live. Tem muita gente bacana que assistiu aqui. E eu tenho certeza que junto a gente pode seguir de fato buscando uma inclusão, né, para todos, todas e todos. Obrigada, Thiago. Obrigado, Lucas. Um cheiro e um beijo a todos. Tchau, gente.